identificar o quanto tempo leva entre fazer a pesquisa básica e levar para a produção é muito difícil. Então essas coisas acontecem de maneira muito não linear, a gente não sabe muito bem. Então é muito difícil identificar assim, qual que vai ser a nova tecnologia. Você aposta em várias coisas, né? E alguém vai acertar a mina de ouro, né? Grafeno pode ser a nova tecnologia. Existe um teorema em física, né, de que você não deveria ter ordem bidimensional de longo alcance. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegasse um material que fosse verdadeiramente bidimensional, ou seja, uma única camada de átomos, e esses átomos tivessem organizados de maneira bem ordenada, ele não deveria existir, esse material. Então, durante muito tempo, ninguém procurou por uma coisa desse tipo, porque você simplesmente assume que ele não vai existir. O que aconteceu em 2004 é que o André Geim e o pós-doc dele, eles começaram a olhar para grafite. Então eles pegaram grafite e eles começaram a esticar o grafite, né? Então você põe lá a fita crepe no grafite, e na hora que você tira, tem um monte de pedacinhos de grafite que estão nessa folha. Isso é uma técnica que era muito utilizada, é muito utilizada, porque o grafite serve como uma ponta de microscópio eletrônico. Você faz isso para limpar a ponta, né? Então o que eles fizeram foi, a gente vai olhar para o lixo que normalmente a gente deixa ali na fita crepe. O grafite são várias camadas formadas por um único átomo numa forma de estrutura que parece uma colmeia. E daí o que eles esperavam ver era poucas camadas, mas eles encontraram uma situação na qual havia uma única camada que sobrava dessa estrutura que forma o grafite, né? E essa camada é o que a gente chama de grafeno. Então isso criou todo um frisson na comunidade de física de matéria condensada, porque por um lado você tem um objeto que não deveria existir e por outro ele tem propriedades bastante interessantes, né? E além disso, ele é formado por átomos de carbono. A gente sabe que átomos de carbono têm ligações químicas muito fortes, tanto é que o diamante é só formado por carbono. Então ele é um material extremamente forte, ele é um material que conduz muito bem eletricidade e conduz muito bem calor. Parece que assim é o material dos sonhos para você poder construir a eletrônica e é o material do futuro. Eu entrei nessa área de grafeno em 2007, continuo trabalhando com grafeno e alguns outros materiais 2D. Do ponto de vista aplicado, aí tem uma linha que é a ideia de desenvolver dispositivos para fazer sequenciamento de DNA. Atualmente, você faz o sequenciamento de DNA através de um método chamado SANGE, né? Que é um método óptico. Ele é um método extremamente complexo porque você faz ele em várias e várias etapas, né? Então a ideia é que se você quer baratear esse processo para que você possa chegar no médico, o médico fala assim, vamos fazer um sequenciamento do seu DNA para identificar todas as suas possibilidades de doença, mas não só isso, mas por exemplo, eu quero saber se um determinado tratamento vai ter efeito em você ou não. Para você fazer isso, o que o NIH imagina é que você tem que ter um sequenciamento abaixo de $1000. A gente está chegando próximo de alguns milhares de dólares, mas não passou dessa barreira dos $1000, que eles consideram uma barreira crítica, né? Só vai conseguir passar essa barreira se você tiver uma nova metodologia, fundamentalmente diferente da metodologia que a gente utiliza hoje. E a ideia que se tem é você usar uma membrana e você passar o DNA através dessa membrana e de alguma forma, conforme ele está passando por essa membrana, você dizer assim, então a base que está ali naquela membrana, naquele instante, é a base tal. Ele desce mais um pouquinho e aí você vê a próxima base. É mais ou menos como ler uma fita cassete, né? Então você tem um cabeçote e aí a fita vai passando e de alguma forma você sabe qual que é a base que está ali. A nossa proposta é que a própria membrana funcione como se fosse um fio condutor, né? Que conforme você vai passando uma corrente, conforme a base que está ali, ele vai mudar a corrente e você conseguiria identificar, então teria uma assinatura da base. E a membrana, no caso, seria grafeno. Pode ser outras coisas, mas essa é uma das ideias que a gente tem. Tem uma parte do meu interesse que também é fundamental, que é o fato de que o DNA está dentro de um líquido, né? Então, do ponto de vista computacional, isso é extremamente difícil de ser simulado, né? E a gente quer entender o que está acontecendo também no nível atômico, né? O cara da empresa só está interessado se vai funcionar ou não vai funcionar, né?
Mas a gente está interessado em problemas bem mais fundamentais, às vezes. Um pouco é isso, assim, essa vontade de descobrir coisas novas. É sempre um desafio, é sempre, né, aprender uma coisa diferente. Eu acho que isso é difícil você encontrar em outra carreira. Eu respiro física, né, então o tempo todo. Os meus interesses pessoais passam por física. Não sei se eu conseguiria fazer qualquer outra coisa que não seja isso. Então, acho que... não vou dizer pelo bem do mundo, pelo bem da sociedade, mas pelo meu bem pessoal, eu faço ciência.